Olá, amigo da Seringueira, estamos aqui com o Morning Call, que nesta semana vai ser um Afternoon Call, porque eu estou justamente gravando aqui o fechamento do GEB 10 e uma informação muito importante para vocês, que é por que a Internacional disparou no dia de ontem e como que isso impacta ou não impacta o mercado aqui no Brasil. Então vamos lá, pessoal, olhando já aqui um gráfico de 6 meses aí do valor da TSR 20. O que é o nosso cálculo para o fechamento que eu vou mostrar para vocês lá na frente? É essa TSR 20 aqui que vem de final, né, de setembro, ali, comecinho de outubro, até o mês de novembro. E vocês veem que aí foi a média que a gente teve de 1,72, tá ok? Foi aí então isso tudo motivado pelo quê? 1,72 é um preço considerado valorado, né? Mas eu dizia para vocês, tem espaço para subir. Subir com o quê? Conforme se comprove a quebra de safra, do pico de safra do Sudeste Asiático, agora em outubro, novembro. Tá? Então, aí viemos para a situação que aconteceu ontem. Ontem houve uma declaração da Rubber Authority of Thailand, que é como que um departamento voltado para a borracha natural, departamento do governo voltado para a borracha natural, dizendo que as inundações que aconteceram nesses últimos dias lá na Tailândia vão ter um impacto de 100 mil toneladas de borracha a menos na safra. Gente, isso é muita borracha e eles estão falando que é só o impacto dessa enchente, tá? Lembrando que há 2 meses atrás a gente teve uma outra enchente de proporções catastróficas, ou seja, a gente já vem com um impacto de queda de produção lá atrás, ou seja, tudo está apontando para termos uma quebra de safra gigantesca na Tailândia, que é o maior produtor de borracha do mundo, e isso influencia muito os preços, tá ok? Ou seja, quando eu estava falando de um déficit de 500, 600 mil toneladas, já foi para 700, porque já tem 100 mil a mais agora que com essas enchentes dos últimos 3 dias vão faltar no mercado. Então, gente, é o que eu estou falando, tem espaço para subir. Óbvio que quando a coisa sobe muito na bolsa, ela dá uma acomodada antes de continuar a subida. Então, fica ligado aqui no canal nas informações dos próximos semanas sobre esta questão da confirmação da quebra de safra no Sudeste Asiático, principalmente Tailândia, Indonésia e Vietnã, e do apetite chinês que tem que chegar agora nesse final de dezembro e sair comprando os estoques para o ano novo chinês e a entre-safra chinesa, né? Eles compram antes do ano novo chinês um estoque para a entre-safra chinesa que começa ali após janeiro, tá bom, pessoal? Então, isso que a gente tem que ficar de olho aí na internacional agora. E aí, vamos falar rapidamente do dólar antes de entrar no fechamento do GEB 10 e no acompanhamento aí já da projeção, né, da referência fevereiro-março. Vejam então que no dólar a gente tem, nesse último período nosso de cálculo, alguns momentos em que o dólar reage e aí ele cai, aí ele reage e ele cai. Né? Isso acontece por conta dos famosos swaps cambiais. E foi o que aconteceu. A gente teve essa semana, chegou a bater 5,35 e depois, bum, caiu novamente. São os swaps cambiais, pessoal, que é o jeito do governo controlar a taxa de câmbio, ok? É importante que o governo faça isso? Para o nosso cálculo aqui da referência, a gente pode achar, poxa, que pena que o dólar não subiu, mas o dólar tem um impacto na inflação, né, pessoal? Então a gente também tem que ficar de olho nisso aí, porque às vezes a gente está ganhando de um lado e perdendo do outro. Se a inflação no país se descontrola,
lembra que, apesar da produção de borracha natural não ser dolarizada, como outras culturas, por exemplo, como é a soja, o milho, que tem os seus custos de produções muito carregados em insumos, e insumos têm um alto grau de dolarização, isso quer dizer, se o dólar sobe, sobe o custo de produção dessas culturas. Não é o nosso caso, porém, o nosso maior custo de produção é mão de obra. E se o dólar influencia a inflação influencia o custo de vida, influencia, vamos dizer, o poder de compra do seringueiro. Isso aperta a mão de obra, certo? Então, temos uma gangorra aí, dólar. É importante que ele se mantenha nessa faixa aí de 5,30, mas por outro lado, não é tão bom que ele dispare e vá muito além. Então, swaps cambiais, que é o governo vendendo dólar no mercado para ter mais dólar no mercado e aí o valor do dólar baixar, tá ok? Ficar de olho aí nos swaps cambiais, como esse que foi anunciado já pelo governo nesses dias e fez com que a taxa caísse. Vamos então para o fechamento, pessoal. GEB 10, dezembro, janeiro, referência preço base, fechou a 10,34. Você que acompanha aqui no canal viu esse 10,34 foi uma queda de 1,1%, ok? As parciais, 5,36 foi a média do dólar, 1,8% abaixo dos 5,43 que a gente teve no outro fechamento. E olha que interessante, a internacional 1,72, 0,5 de alta, frente a 1,71 do fechamento anterior. Então, o grande vilão dessa queda, leve queda de 1,1, foi o dólar, tá bom? Mas olha que interessante a projeção. Apesar da gente não ter uma projeção de alta do dólar ainda, em termos médios, é interessante que diminuiu a diferença. Né? Estamos falando de 5,33, que seria 1,5 de diferença do 5,43 e quase nada de diferença do 5,36, tá bom? Mas a novidade vem da internacional, que se continuar no ritmo que está hoje, já estaríamos falando de 1,76, uma alta de 3% na internacional. Por isso, a projeção hoje para fevereiro e março, 10,56, uma alta de 2% frente aos 10,34 que serão válidos agora para os meses de dezembro e janeiro, tá ok? Pessoal, como prometido, eu trouxe o gráfico de participações atualizado e ainda de lambuja trouxe para vocês uma projeção. E aí é muito interessante observar o seguinte, vamos ver se eu consigo fazer uma coisinha aqui. Zoom, não consigo dar o zoom, mas tá. Acho que eu estou com óculos aqui exatamente para conseguir enxergar esses números pequenos. Então, quem está aí assistindo, por favor, põe o seu óculos e vamos lá. Vocês lembram que a gente vinha de 87% lá em agosto de participação, com um coágulo da IC53 de 4,70. Esse número apurado pelo Instituto de Economia Agrícola na sua publicação Preços Médios Recebidos pelos produtores, né? E aí a gente vai lá para setembro e foi apurado 4,42, que na referência de 10,45, teve uma diferença da referência, daí 83%. Aí, em outubro, 4,30 apurado, para 10,45, 78% de participação. Aí vocês vão perguntar, Diogo, em novembro? Não saiu ainda, mas eu vou projetar 4,30 também, tá? Não vejo, assim, não vi no mercado muita diferença, tá? Vi os preços entre 4,50 e 5 reais, vi bastante agora em novembro, mas também vi preços entre 4 reais e 4,50. Então, vamos manter esse 4,30 e esperar sair assim que o Instituto de Economia Agrícola publicar, ou a FamaSul, que publica um pouco antes, eu trago no canal aqui para vocês. Mas seguimos com essa projeção, estamos falando de 78, muito pouca borracha, né, em todos esses meses, mas aí vem uma projeção que eu estou fazendo aqui, que é algo interessante, que é legal para explicar para vocês. Eu estou projetando, então, agora, para esta referência de 10,34, uma leve alta da participação para 80%.
né? E aí a gente está falando, então, de um coágulo aí de quase 4,40, tá? Médio, tá, pessoal? Os preços que eu estou vendo agora para esse mês de dezembro são preços entre R$ 4,00 e R$ 4,50, né? Então, mas aí você fala, Diogo, mas como que tem uma alta da participação, né? Justamente é porque no mês anterior, eu acredito que o pessoal veio assim bem pessimista, tinha pouca borracha, tinha usina com estoque, então o pessoal veio e aí esse 78% aí saiu na média, apurada lá pelo IEA, e eu estou tentando explicar essa média, né? E aí, por que dezembro eu estou projetando que vai ter uma leve alta aí para 80%? Justamente porque agora você começa a ter um pouco mais de borracha. E você começa a ter o posicionamento, que é o que estava faltando. Tem alguns grandes players que não haviam se posicionado ainda para janeiro. Alguns grandes players começaram a se posicionar para janeiro, né? Já colocar as suas propostas comerciais e de volume em janeiro. Isso eu estou falando de grandes players, não só pneumáticos, tá, gente? Mas grandes players que são pneumáticos e compram borracha no mercado, né? Esses são os maiores consumidores de borracha coágulo, compradores de coágulo do mercado brasileiro, são pneumáticas. Então a gente precisa aguardar um pouquinho, saber um pouquinho o que eles vão fazer. Como eu expliquei no último vídeo, tinha toda aquela questão de final de ano, fechamento de resultado e de maximizar o resultado deste ano para não fazer dividendos de lucros, distribuição de dividendos de lucros no ano que vem, por causa daquela taxação. Mas aí, o que acontece em janeiro? Em janeiro é um outro jogo. E aí você vê já esses grandes agentes compradores se posicionando com preços um pouquinho mais agressivos e com isso dando condição sim de, apesar de estarmos com uma redução, um esfriamento da competitividade entre as usinas, a redução do plus de negociação, e que está levando então a gente aí para essas participações em torno de 80%, a gente vê uma reação naquilo que eu sempre falo para vocês aqui no canal, que é o terceiro elemento, que é o elemento de concorrência entre as usinas que consomem o coágulo. Tá? Esse posicionamento das usinas é que está, vamos dizer, equilibrando, de um lado, a queda, né, do plus de negociação e, por isso, a queda nas participações. Tá aí, a estatística mostra. As participações caíram e caíram bastante. Mas eu vejo esse ajuste agora, então, para dezembro, e aí esse é o valor, por volta aí de 4,40, entre 4,30 e 4,40, tá? O coágulo DRC 53 para o produtor pessoa física, borracha colocada na banca, tá bom? Se você é produtor pessoa jurídica, manda uma mensagem para mim aí que eu ajudo você a fazer a conta da sua participação. Se você é produtor que está numa cooperativa, você pode ter aí um pequeno diferencial também, porque a cooperativa tem aquele famoso crédito presumido de PIS/COFINS, ela consegue recuperar então parte desse crédito e consegue um preço melhor. Então, todos esses detalhes aí, você que tem dúvidas, escreva aí para mim no canal e eu vou esclarecendo para vocês, ok? Ou fiquem aqui no nosso Morning Call todas as semanas e acompanhem as melhores análises da borracha natural diretamente para vocês. Um grande abraço!